Sejam bem-vindos a mais um projeto Jesuítas Rio Grande do Sul. Não esqueçam de se inscrever e ajudem-nos a divulgar o nosso canal. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de dar aquele likezinho. Vamos ao Bom vídeo. dia, pessoal, bem-vindo ao nosso canal Jesuítas Rio Grande do Sul. Mais uma explicação, pessoal, mais uma aula para vocês aqui sobre os buracos nas rochas. Aí vamos começar com essa pedra aqui. Como vocês podem observar, aqui à direita nós temos um pequeno quadrado que foi feito na pedra e vocês podem ver que do lado dele tem uma pequena saliênciazinha aqui. Então, digamos assim, qual é o segredo desse tipo de marcação? Vocês vão despejar água dentro, simplesmente, quando é uma rocha maior, né? Tem duas explicações na realidade. Quando tem uma rocha maior, ela marca a direção, que ela pode estar na própria rocha, o enterro, como pode estar nessa direção. Digamos que aqui seria essa direção aqui. Aí a gente vai despejar a água vai descer aqui. Vocês vão ver que a água aqui ela vai vir nessa direção. E vocês podem ver que aqui tem uma bifurcação e ela vai penetrar para dentro aqui, pessoal. Entendeu? E aqui ela vai seguir para o fundo desse local. Então, o que que acontece? Como a água não veio para cá, porque assim a água viria para cá, mas só que depois que ela preencher aqui, preencher aquele vazio. Então, vocês vão ver que vocês vão colocar água aqui, a água vai descer, descer, e ela não vai vir para cá. Mas depois que ela saturar, encher esse buraco aqui, ela vai retornar e vai descer para cá. Então, aqui nós temos duas indicações de duas direções. Uma que é esse local aqui, desse cofre que foi retirado, que vocês podem ver que aqui tinha algum objeto redondo, algum vaso, alguma botija guardada, ou quem sabe uma panela. E vocês podem ver que aqui em cima era quadrado, é um quadrado, uma capa quadrada que foi quebrada, só que o pessoal teve que abrir o buraco maior para retirar o objeto que está no fundo, para vocês entenderem. Aí o que que acontece? Aqui ele está marcando um outro objeto, ou embaixo da pedra aqui, tem mais alguma coisa guardada aqui, ou nessa direção aqui vai ser encontrado outra coisa. Aí o que que eu acabei observando nessa pedra? Aqui em cima nós temos uma outra marca quadrada também. E ela vem para cá também, a água, depois que encheu, a água entra para cá. Então o que que acontece aqui? Aqui nós temos um outro quadradinho, que se nós despejarmos a água, até ter o formato de um rosto de um animal, pode ver as orelhas aqui, né, pessoal? E o formato do rosto aqui, ó. Aqui como se fosse a boca do animal aberto. Aí despeja, a água vai descer aqui e vai correr para cá. Então isso significaria que temos um enterro embaixo aqui. Aqui se nós colocarmos a água, ela vai correr para cá também. Então são dois objetos enterrados aqui. E aqui a gente teria um terceiro objeto que também a água correria para cá. E aqui existe uma terceira interpretação nesse local também. Aqui vocês podem ver que a galeria aqui já foi, o cofre que já foi aberto, foi retirado faz muito tempo também, né? Então o que que acontece? Qual é a interpretação que a gente poderia ter aqui também? Que isso aqui poderia ser um mapa temático também, uma segunda hipótese, mas não é o caso aqui. Mas para vocês terem uma ideia que existem duas interpretações, como eu falei no início. Que isso daqui seria um poço de uma cachoeira, aqui subiria um leito de um rio, e aqui seria um outro poço de cachoeira. Aqui seria um segundo leito de rio chegando naquele mesmo poço, um outro poço de cachoeira e um terceiro leito de rio subindo, aquela bifurcação que eu falo dos entroncamentos, né, pessoal? Onde tiver um entroncamento, um pé de galinha que a gente chama, são para dois lados, na realidade o pé de galinha é três, né, mas aqui são dois, ou seria uma forquilha. Aqui nós temos uma forquilha e aqui nós temos uma segunda forquilha e segue até um poço, uma lagoa no topo da montanha. Isso daqui seria a cachoeira, a interpretação da cachoeira, esse preto aqui marcado aqui. Aqui outra cachoeira, uma terceira cachoeira. E aqui no topo a gente tem uma lagoa, para vocês entenderem melhor. Então, o que que acontece? Ao mesmo tempo aqui, se a gente analisar, vocês vão ver que aqui, ó,
essa parte aqui, antes dela ser aberta, que aqui provavelmente é um objeto guardado também, ela provavelmente deve ser arredondada, ter um formato de um sol, porque aqui vocês vão ver um raio, 2 raios, 3 raios, né, pessoal? E aqui temos um quarto raio. Só que vocês vão observar o seguinte, esse quarto raio teria que ter um outro aqui, só que aqui não tem, pessoal. Então o que quer dizer? Aqui ele fala um círculo, são 3 raios, né? Daí significa procurar uma pedra redonda ou um círculo de pedras nessa direção aqui. Aqui ele está apontando a direção. Vamos dizer quase como se fosse isso aqui, pessoal. Aqui vocês estão enxergando, né? Nós temos 2 pedras ou um círculo de pedra aqui, talvez. Então o que eu tenho para dizer para vocês? Que aqui, na imediação, deve de ter mais algum objeto. Como nós temos 3 raios aqui, cada raio desses aqui é 85 centímetros. Ou seria 2,40 metros nessa direção. Pode ser esse montículo de pedra aqui, mas pode ser um pouquinho mais adiante. Mas talvez aqui ainda ficou um objeto perdido, para vocês terem uma noção. E aqui na lateral também, que nem eu estava falando. Mas aqui eu acredito que talvez tenha sido tirado, porque aqui parece que a pedra ela foi quebrada, pessoal. Parece que ela foi quebrada esse canto aqui. E eu acredito que talvez aqui na lateral aqui, esse outro guardado que vem para cá, eles devam ter tirado também. Então assim, só para vocês entenderem como funciona a interpretação desses buracos redondos ou quadrados. Até uma coisa que eu esqueci de salientar com vocês, toda vez que vocês acharem um buraco quadrado, ele está dizendo que tem uma caixa, um baú ou uma sepultura nas mesmas dimensões. Aí você pode medir ali em centímetros, aí se tiver, então, digamos, 3 centímetros, multiplica por 10, vai ser um 30, mais ou menos 30 por 30. E daí pode pegar, medir a profundidade disso aqui também, que daí vocês vão chegar na profundidade exata, mais ou menos. Até se a gente pegar o pé da pessoa aqui, deve ter um 32, 35 pelo tamanho do pé dele. Aí vocês podem calcular o buraco, vai ver mais ou menos que fecha com a exatidão da medida aqui e essa medida aqui também. Então, para vocês terem uma ideia. Esse daqui já ele tem um pouco maior, só que porém a profundidade dele não é tão grande. Então, ele faz a indicação, como ele tem um risco que corre aqui também para cá, vocês podem ver que talvez ele tinha algo a ver com esse daqui. E não como esse daqui que eu tinha comentado antes, porque aqui, se a gente for analisar, ela foi quebrada. E na realidade ela não corre para cá, ela corre, pelo que a gente está vendo aqui, a água correria para cá, entendeu? Então, seria a explicação sobre esse tipo de rocha, pessoal, sobre esse tipo de buraco, quando vocês encontrar, para vocês terem uma noção, né? Bom, pessoal, continuando a nossa interpretação sobre as pedras, essa daqui é uma imagem que eu fiz de um penhasco, conforme vocês podem ver, na parte inferior aqui, vocês vão ver que aqui tem um rosto desenhado, pessoal, e aqui ao lateral nós temos algumas inscrições antigas, de uma língua antiga, então vocês podem ver que aqui tem muita coisa, não sei se vai dar para observar direitinho para vocês aí. Vocês estão conseguindo enxergar, pessoal? Então vamos continuando aqui. Uma interpretação. Se vocês forem ver mais ao longe, o que me chamou a atenção? Vocês têm que sempre observar as linhas do objeto em questão que vocês estão pesquisando, né, pessoal? O que acontece aqui, ó? Vocês estão vendo aqui que uma pedra, ela tem esse corte aqui, ao mesmo tempo esse corte aqui não é perfeito. Aí aqui ele vem, aqui nós temos um ângulo de praticamente 45 graus para a esquerda, e depois nós temos o outro ângulo de 45 graus mais para a esquerda. Isso querendo dizer o quê? Que provavelmente, se vocês forem analisar, seguir aqui o mouse, nós temos uma caixa quadrada aqui, entendeu? Isso daqui, ou ele é uma entrada, que futuramente eu vou abrir nesse local, e aqui nós podemos ver que nós temos uma tampa na parte superior, e como se aqui a gente tivesse uma outra tampa. Vocês podem ver que ela tem os cortes também, 45. Então isso aí, a pedra natural ela não forma, isso aí você sempre observa
Os ângulos de 45 sempre é parede, é o mesmo ângulo de casa, 45 graus. Vocês podem observar isso, pessoal. Mas eu estava analisando o seguinte, aqui nós temos um pedaço de pedra aqui, não sei se não ficou escuro aqui, acabou ficando escuro. Mas aqui, pessoal, é a cabeça de uma cobra, de uma serpente. Aqui nós temos o olho esquerdo e o olho direito olhando de frente e de lá para cá ao contrário. Seria isso o direito e isso o esquerdo. E aqui ela está com a boca fechada, pessoal. Então isso quer dizer o quê? Quando a serpente está com a boca fechada, e como nós temos essa imagem dessa pessoa olhando para cá nessa direção, e aqui nós temos uma outra identificação que é como se fosse assim uma mudança de material, mostrando que isso aqui não é uma rocha, mas sim aqueles cimento murk, que eu falo nos meus vídeos ali. Isso daqui foi feito. Então, se a gente olhar de perto, como eu já examinei, vocês vão ver que essa parte aqui, ela está toda cimentada, pessoal. Ela foi cimentada embaixo da rocha. E aqui, se a gente aproximar aqui, ó, pessoal. Até vou aproximar para vocês verem aqui, ó. Ó, vocês estão vendo a linha de cimento aqui? Dá para ver nitidamente, pessoal, que ela foi selada, essa pedra. E aqui em cima, se vocês observarem bem, vocês vão ver que essa rocha também foi selada. Não sei se a imagem está bem nítida. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para vocês terem uma noção um pouco melhor. Aqui, ó, vocês vão ver que aqui tem, como se quem senta uma pedra, uma laje, sabe, quando tu espreme ela, com o peso, depois fica assim. Então aqui nós temos a cabeça de uma serpente saindo. E daqui ao lado nós temos várias outras gravuras. Aqui nós temos a figura de uma coruja no local, como se ela estivesse num ninho. Então, realmente tudo indica que aqui é para ter alguma coisa, algum objeto guardado nesse local. Aqui nós temos o semiplano da laje superior, entendeu, pessoal? Então, e aqui nós temos uma figura, o rosto de um outro animal. Parece que tem 2 chifres aqui, como se fosse algo parecido com um dragão, alguma coisa assim. E ele está olhando para o vale à direita aqui, né, pessoal? Tá ok, pessoal? Então, para vocês terem uma noção, mais ou menos, do que é uma caixa quadrada na borda de um penhasco, quando ela guarda algo em seu interior. Ela sempre vai ter muitos sinais. Tá ok, pessoal?